Livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 10. Deus tem uma mensagem para falar ao coração dos irmãos nesta noite. Livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 10. Glórias a Deus. Diz-nos assim aos irmãos a mensagem do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Em outras traduções vai dizer o espírito inabalável. Amém? Meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra que lemos aqui nessa noite. Pedimos a orientação do teu Espírito, Senhor, para falarmos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Pedimos, meu Pai, a orientação do teu Espírito para que o Senhor venha entregar a mensagem do teu povo que veio necessitando de ouvir a tua palavra. Senhor, fala abertamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, dando uma salva de palmas bem maravilhosa para o Senhor Jesus. Amados irmãos, aqui nós estamos vendo o Salmo de Davi, o Salmo 51. E quando falo do Salmo 51, os irmãos já sabem que o Salmo 51 é uma oração de confissão, onde Davi, meus irmãos, após ter cometido pecado contra Deus, ali, meus irmãos, Davi estava se arrependendo no pó e na cinza. E também, meus irmãos, se vestindo de pano de saco. Davi estava tão arrependido, meus irmãos, do seu pecado, que a Bíblia diz, meus irmãos, que ele, na sua oração, ele vai dizer: Senhor, recuses de mim tudo. Davi estava disposto a perder tudo nessa vida, mas menos a presença do Senhor. A gente sabe, meus irmãos, que tudo que nós temos na vida, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área espiritual, não se compara ao tamanho da presença de Deus. Experimenta, meus irmãos, experimenta. Você já experimentou perder um objeto? Tudo bem, você perdeu, mas você recuperou de novo. Você já experimentou perder o celular? Perdeu o celular? Tudo bem, você conseguiu, trabalhou, conseguiu comprar outro. Você já experimentou perder um amigo? Tudo bem, os dias passaram, a amizade se refez de novo. Você já experimentou perder o transporte? Mas nunca queira experimentar perder a presença de Deus. Porque perder a presença de Deus, irmãos, é algo, meus irmãos, incomparável, que, meus irmãos, é prejudicial na vida do homem. Quem foi que perdeu essa presença? Saul. Saul perdeu a presença de Deus, irmãos, que ele não tinha mais paz. O homem ficou tão atormentado. Por quê, irmãos? Porque sem a presença de Deus, obviamente que vem o quê? Vem a tribulação. Obviamente que vem o quê? Vem o desânimo. Vem a tentação do diabo sobre nós. Vem a aflição de Satanás contra a nossa vida. Vem o mal querer nos afligir. Vem o mal querer nos oprimir. Porque quando nós não temos a presença, o que nós temos, meus irmãos, é tribulação. Quando nós não temos a presença, o que nós temos, meus irmãos, é ruína. O que nós temos é prejuízo. O que nós temos é condenação. Porque quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, temos, meus irmãos, infelizmente, a tentação do inimigo. Porque perdeu a presença. E Davi, meus irmãos, ele tinha tanto conhecimento com isso, que ele sabia que perder a presença de Deus era algo tão horrível. E quem foi que eu falei aqui? Eu falei Saul, não foi? Davi
presenciou tudo que Saul passou. Sim ou não? Porque Davi estava lá, irmãos. Quando Saul estava oprimido pelos demônios, quem é que estava botando a arma para ele? Davi. Quando Saul estava vivenciando a agonia, os espíritos imundos perturbando ele não tinha mais paz. Quem era que Saul pedia para chamar para tocar a harpa? Davi. E Davi presenciou tudo isso por quê? Porque Davi sabia que o rei não tinha mais a presença de Deus. E tudo isso na vida de Davi, meus irmãos, foi primordial para futuramente ele entender que sem a presença o homem não chega a lugar nenhum. E os dias foi passando. Saul morre, se mata, pega a espada, se mata. Davi assume o trono de Israel. Só que Davi peca contra Deus. A Bíblia não diz, mas eu estou conjecturando. No momento que Davi foi se humilhar, eu imagino que ele lembrou de Saul. Ele lembrou de tudo que Saul passou. Porque Saul não tinha mais a presença. E Davi orou: Senhor, não cuide de mim. Porque eu já presenciei um rei que perdeu a tua presença. Eu já presenciei um rei que tinha a coroa, tinha o reinado na mão. Mas por desobedecer ao Senhor e perder a presença, foi rejeitado por ti. Por isso eu te digo, tire de mim tudo que o Senhor quiser, mas não tire de mim a tua presença. Davi falou isso por experiência própria. Sim ou não? Escute, meus irmãos. Observe que Davi sabia que tudo que ele ganhasse a vida não era suficiente ao tamanho do propósito que Deus tinha através de Davi. E aqui no versículo 10, você vê Davi dizendo: cria em mim, ó Deus. Olha aí, olha que oração tão sincera. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, ou seja, um espírito inabalável. Irmãos, quem faz a obra de Deus precisa ter um espírito inabalável, precisa ter um espírito reto. Como assim, pastor? Porque principalmente quem cai no campo missionário, quem cai na obra evangelística, precisa dizer: Senhor, eu quero um espírito inabalável, ou seja, Senhor, eu quero permanecer na tua presença e que nada seja motivo de tropeço para a minha vida, mas que venham os vendavais, venha a dificuldade, venha o mal, venha a aflição, venha a perturbação, mas eu quero permanecer na tua presença. É isso que Davi queria, irmãos. Era isso que Davi precisava para ter um espírito inabalável. Talvez você está me ouvindo agora com aquilo lá no celular. Você precisa despertar um espírito inabalável, porque ficar enclausurado entre quatro paredes, de braço cruzado, Deus não chama para isso não, minha irmã. Para isso tem manequim, para isso tem os manequins de loja, mas Deus chamou você para fazer a obra de Deus, e Deus fala: sai do alojamento, sai da vitrine, sai do museu, levanta a cabeça e vem para cá fazer a obra. Bate o pau na glória de Deus, igreja. Tem gente que está que nem manequim, né? Você já viu um manequim na loja? É bonitinho, né? Só que ele não tem vida. Por mais bonito que o manequim seja, só quem gosta de manequim é dono de loja. Para nós não tem nenhuma utilidade. Vai ser só um boneco aí sem cara, sem olho, sem nariz. A gente pega um manequim, bota na vitrine, é bonitinho. Quem passa vê, olha que lindo. Aí bota uma roupazinha, olha aquela roupa, tá maravilhosa. Assim é muito
crente, irmão, que diz que faz a obra de Deus, mas está aqui de manequim. Está vestindo roupa de crente, mas não é crente. Está vestindo roupa de cristão, mas é cristão. Está vestindo roupa do templo, mas é do templo. Está vestindo roupa do templo, mas está postado espiritual. Está vestindo roupa do templo, mas está se contando com o som da indolência. Está dormindo, está fazendo aquela oração do porco. Irmão, para de orar que nem porco. Meu Deus, para que você se desperte para fazer a obra de Deus. Deus não quer manequim, Deus quer missionário. Deus não quer manequim, Deus quer missionário. Porque manequim, quem gosta de manequim é dono de loja. Deus gosta de missionário para fazer obra. Então sai do teu aposento, meu filho. Deixa de negligência, deixa de ser frouxo, deixa de ser covarde, lute na carne, porque Deus conta com você, bate palma e agora dele. E essa é a oração de Davi. Renova em tudo, sim. Olha aí que Davi está dizendo assim: renova em quem? Em mim. O Espírito inabalável. Porque Davi, irmãos, escute, não foi que Davi passou. Eu costumo dizer que um dos maiores exemplos de homens de Deus é quando ele reconhece o seu erro. É quando ele sabe que ele precisa reconciliar, precisa refazer os seus conceitos. Não é aquele que anda expulsando demônio, que anda gritando à toa e à direita. Não, é aquele que reconhece o seu erro. E Davi, meus irmãos, ele olha os seus conceitos e vai dizer: Senhor, eu sei que eu pequei contra ti, somente contra ti eu fiz o que era mal. Davi passou por tanta coisa, irmãos, que nós nem queremos passar. Você vê, meus irmãos, que olha a diferença do que Jó passou para o que Davi passou. Como assim, pastor? Por quê? Porque o que Jó passou não foi Deus que fez, foi o diabo com permissão de Deus. Olha aí a diferença. O que Jó passou não foi Deus que fez, mas foi o diabo com permissão de Deus. Agora, o que Davi fez, aliás, o que Davi passou foi o próprio Deus que fez. Por quê? Porque quando o homem cai na mão do diabo, tem que libertar ele, tem que bater. Mas quem cai na mão de Deus, irmão, quem é que vai libertar? E Davi cai na mão de Deus. A mão de Deus pesou com ele. O profeta Natan chegou lá e disse assim: ó, a espada jamais vai se apartar da tua casa. E um dos teus será um levante tão grande dentro da tua casa. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Olha o que aconteceu dentro da casa de Davi. O primeiro filho que nasce do adultério. Quem é? O filho do Betseba, morreu. Né? A criança morreu. Davi foi se humilhar e orar. Pediu para Deus salvar a criança, mas mesmo assim Deus não salvou, Deus matou. Aí depois passou os dias, Davi se humilhou, Davi orou. Aí o que aconteceu? Deus perdoou Davi, sim ou não? Mas as consequências Davi tinha que pagar. Aconteceu o que aconteceu. Aí vai lá. O filho de Davi, Aminon, abusa da sua própria irmã Tamar, sexualmente. Violenta a sua própria irmã sexualmente. A sua meia-irmã, né? Digamos que era meia-irmã de Adão. Abusa dela sexualmente. Aí o que aconteceu? Aminon abusa da irmã dele. E vem o outro filho de Davi, chamado Absalão, e se vinga do próprio irmão, porque abusou da filha, e mata o irmão dele. Depois passam os dias, Absalão luta contra o próprio pai para tomar o reinado. Chega a tomar uns dias, chega a reinar no lugar de seu pai alguns dias, mas o reinado era de quem? De Davi. Meus irmãos, olha o que Davi passou, tudo que ele passou foi do seu próprio pecado. E Davi reconheceu tudo isso. Por isso ele disse: Senhor, eu sei que eu passei por tudo isso. Aqui no Salmo 51 ele fala: Senhor, pode agir tudo que o Senhor quiser.
mas não tinha a tua presença. E renova dentro de mim, Senhor, o espírito inabalável. Ou seja, Senhor, eu não quero ser uma pessoa que desista. Eu quero progredir, não quero regredir. Eu não quero regredir, eu quero progredir, eu quero ir avante, eu quero levar aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então eu quero viver na violência, eu quero viver no pecado, eu quero viver na vaidade, eu quero o espírito inabalável que esteja sempre de pé para dizer: eis-me aqui. Bom, será que você sempre vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Será que você sente essa mensagem que você vai dizer: Senhor, eis-me aqui? Ou vai chegar um dia que você vai deixar o teu cansaço falar mais alto? Ou vai chegar um dia que você vai deixar o sono falar mais alto? Ou vai chegar um dia que você vai precisar que Deus te carregue no braço para você fazer alguma coisa? Isso não vai chegar dentro de você. Faça você livre, faça você a obra de Deus. Renova dentro de você esse espírito inabalável, esse espírito reto,